pessoa se sente mais ajustada, né? Porque ela consegue se conhecer melhor, saber o que ela pode trabalhar e conseguir dar o melhor de si. Agora tá, a pessoa vai fazer um determinado exercício para poder melhorar alguma característica ou para se harmonizar, enfim. E aí adianta fazer uma vez só? Não, veja, é um trabalho que envolve uma mudança de condições. A premissa básica, que é importante a gente entender, a premissa básica de toda essa visão psicológica, é de que todas as funções humanas decorrem do modo de ser de alguma estrutura que constitui esse ser humano, né? Então, trazendo isso para o lado psicológico, as funções psicológicas, elas, em sua qualidade, dependem das condições das áreas de onde elas emergem, né? Então, se uma área está defasada, o que virá através dela será uma função também defasada e incompleta, que faz com que a pessoa se sinta insatisfeita com ela mesma. A pessoa gostaria de manifestar outras qualidades, ou aquelas qualidades, mas num nível muito maior, muito mais naturalidade, espontaneidade, sem esforço. Ou seja, ela manifestaria as tais virtudes de um modo natural e não de um modo forçado. Então, para isso é necessário mudar as condições das áreas de onde emergem as funções. Isso é absolutamente fundamental, porque qualquer pessoa envolvida numa mudança psicológica positiva, por necessidade de estar melhor consigo mesmo, ou por algum tipo de ideologia supostamente espiritual, às vezes uma pessoa tem modelos do que ela deveria ser, de virtudes, e ela tenta ser daquele modo, mas de um jeito um tanto, digamos assim, ineficiente, porque ela tenta ser daquele modo, tentando imitar como seria alguém com aquelas qualidades. Ela faz um esforço, que a gente pode chamar de moral, para ser daquele jeito, se adequar àquele padrão, e dá um trabalhão, e geralmente ela não consegue muito. E algumas pessoas cansam disso. E eu vejo que isso é um grande risco, porque quando uma pessoa tenta mudar positivamente ela mesma, e ela encontra dificuldades de trazer as tais virtudes para a sua vida, ela pode muito bem cansar e pode muito bem pensar que isto é uma ficção, que isto é uma utopia, é uma ilusão, que ninguém chega a esse lugar. E ela pode desacreditar das próprias possibilidades humanas de viver de uma maneira mais harmônica e sábia. Ela pode desacreditar das possibilidades humanas e gerar uma atitude pessimista, negativa com ela mesma e com a humanidade, enfim. Eu vejo que é muito importante entender que essas qualidades, chamadas virtudes, elas são possíveis, mas elas precisam de certas condições para aparecer. Nós estamos lidando com isso normalmente de um jeito ineficiente, e por esse esforço todo para ser de um jeito que não é aquilo que flui naturalmente de si. Isso porque a área responsável por uma determinada virtude, essa área precisa estar desenvolvida. Se ela não estiver desenvolvida, essa virtude não virá. Então, a intervenção da numerologia tântrica inserida ou acoplada ao Kundalini Yoga, que vai trazer a parte prática, é que você mudando as condições, você muda a qualidade das funções, né? E o que normalmente a gente está tentando é mudar a qualidade das funções sem alterar a estrutura de onde ela vem. Isso é ilógico, a gente podia formular isso assim: antecedente e consequente. O antecedente é a condição das estruturas, a condição dos corpos. O consequente é a qualidade da função. A gente está tentando mudar a qualidade da função, ou seja, está tentando o consequente sem ter o antecedente. Então não faz sentido essa equação. Mas é possível transformar esses padrões que são recorrentes, que a pessoa tenta mudar e volta naquele padrão? Ela consegue erradicar isso? Transformar? A gente pode colocar assim de forma, não é que ela consegue, porque isso que ela pensa que é parte do padrão. Então, é uma mudança até na visão que ela tem dela mesma. Mudando as condições das estruturas de onde emergem essas qualidades estando com uma estrutura defasada, sem energia, com baixa vitalidade, com frequência vibratória densa, funcionando no automático, vai fazer aparecer qualidades resultantes dessa condição. Querer mudar as qualidades sem mudar essa condição, isto é ilógico, isso não faz sentido. Alterar essas condições é possível,
através dessas intervenções energéticas, de vitalidade, através dos exercícios, de elevação da frequência, através das meditações, dos mantras, dos shabads, e da auto-observação meditativa, que pode enxergar o padrão ineficiente, inadequado, e desconstruir, pelo próprio clarão do entendimento, esses padrões. E então fazer aparecer, ou permitir, ou se abrir para que apareça naturalmente, um modo criativo, espontâneo, natural, que vem do próprio infinito dentro de cada um. Então, é possível. Agora, como você perguntou antes, isso é um processo, isso envolve uma mudança de condições. A mudança de condição não é automática, existem ciclos, como num tratamento, como numa receita médica, você tem um tempo de uso de um certo estímulo para que esse estímulo ative o potencial inerente, harmônico, e ele se conserve, ele se sustente. Então, de fato, nesse trabalho você precisa regularidade. Existem ciclos de 40, 90, 120 dias que, ao serem praticados certas técnicas com uma atitude harmônica adequada de abertura, com uma entrega também, um não controle sobre os resultados, simplesmente um fazer pelo fazer a coisa adequada, desconstruindo a ideia de um eu que vai experimentar os efeitos, mas entrando esse próprio eu no processo, entrando na correnteza, deixando de ficar de fora, entrando, porque esse eu no primeiro momento é apenas resultado dos processos condicionados, e ele vai desaparecer no caminho. Então, a regularidade, a entrega do sadhana, ou seja, da prática diária, por um período indicado, pode fazer o seguinte: ele altera, pelo estímulo, as condições energéticas dessas estruturas, e pela prática regular ele sustenta essa alteração, e sustentando essa alteração ocorrem mudanças na qualidade das funções. Ou seja, se algo aparece de um certo modo, porque as condições estão de um certo modo, ao alterar essas condições, surge já ali outra qualidade, outra expressão da vida, outro nível de força da vida. Então isso ocorre de uma forma muito assim, concreta. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar sobre a numerologia que seria importante? É um assunto tão vasto que é até difícil a gente... Minha sugestão é que uma pessoa que, ao escutar isso que estamos falando, ache isso interessante, ache isso assim, instigante, quero saber mais sobre isso, ela possa procurar um curso de numerologia tântrica, porque aí você vai estudar. Para mim, a numerologia tântrica é uma forma da psicologia antiga da Índia, de uma forma prática. Encaminha mudanças psicológicas por uma intervenção energética, corporal, meditativa. Como disse, alterando as condições, para que mudem a qualidade das funções. Então, minha sugestão é que uma pessoa que achou isso interessante possa ver mais de perto, estudar mais, né? E compreender assim que geralmente a gente sente falta do que já tem. Geralmente o que a pessoa tem anseio de sentir é o que ela pode. E esse potencial para que ela torne possível essa experiência que ela anseia, ele está aí nela mesma. E intervir sobre o que ela é, sobre as estruturas, criar as condições para que apareça isso que uma pessoa anseia, é totalmente possível. E essa tradição, lá no último milenário da Índia, vem nessa época, se torna pública nessa época através do Yogi Bhajan, foi um grande mestre lá do norte da Índia, que veio compartilhar toda essa riqueza de sabedoria com todas as pessoas, inclusive com a própria Índia. Isso está disponível para todas as pessoas. E isso é muito importante nessa época, porque nessa época as pessoas estão sentindo uma inquietação, uma necessidade de mudança pela própria frequência planetária. E atualmente, só para completar, uma pessoa tem muitas dificuldades para se manter estagnada. Uma pessoa que queira se manter estagnada nessa época vai ter muito trabalho, porque toda a frequência está se fluindo de uma maneira que está instigando e desestabilizando aquilo que está estagnado. E essa desestabilização proveniente dessa frequência dessa época gera uma inquietação, gera às vezes transtornos psicológicos, questionamentos existenciais,
de sentido de vida e tudo mais, porque está sendo desconstruído um padrão de vida, um paradigma de mundo, está sendo desconstruído energeticamente, independente da vontade das pessoas, está sendo desconstruído de uma maneira surpreendente, e isso desamarra uma pessoa para ela fluir para essa dimensão infinita. O que essas práticas podem ajudar é que ela flua de forma mais leve e crie menos resistências às mudanças que estão sendo estimuladas pelo próprio planeta, e possam fluir de forma mais assim, alegre até e celebrativa nesse processo. Afinal, dá trabalho não ser o que já é, né? Atualmente, cada vez mais trabalho. E por outro lado, também interessante, por outro lado, está facilitado o processo de mudança para quem se lança nele, porque a frequência planetária está facilitando isso. Então, para quem quer mudar, eu sempre quis, com tanto de dedicação, de abertura e com uma orientação adequada, essa pessoa pode desamarrar o barco do cais e ir para o infinito. Que bom que a numerologia traz essa oportunidade de autoconhecimento e de realmente as pessoas conseguirem se encontrar, se reencontrar. Né? Exatamente. Muito bom conversar um pouquinho sobre uma ciência tão vasta e que pode auxiliar tanto, né? Obrigada, Cal. Muito bom estar sempre com você. Waheguru, Satnam.